É muito importante a igreja entender que nós estamos preocupados em falar de Jesus mesmo. Esse é o nosso papel. Mas, irmão, muito mais importante, ou muito mais bonito do que você dizer, a minha igreja está fazendo, a minha igreja está fazendo, é você se envolver. Porque nós somos a igreja de Cristo. Amém? Então nós temos que nos envolver com esses projetos. Não é um projeto apenas da juventude, isso é um projeto da igreja. A juventude está indo à frente, mas toda a igreja está convidada a participar. Estarmos envolvidos nos hospitais, nas ruas, nas escolas. Nós temos o nosso grupo de percussão, que está ali no Tagua Park. Vamos para o Tagua Park falar de Jesus. Então nós precisamos mesmo anunciar o nosso Deus. Não é simplesmente porque a gente quer encher o templo da igreja. Isso é importante para a gente também. Mas é porque nós queremos que o nome de Cristo seja conhecido nessa cidade. Nós queremos que o nome do Senhor seja glorificado nessa cidade. A gente precisa realmente que Jesus seja o centro de todas as coisas, e Ele seja o centro das pessoas, e Ele seja o centro da nossa cidade. Romanos no capítulo 5, a gente vai ter o apóstolo Paulo, esses dias eu tenho me centrado muito em ensinar a juventude sobre o evangelho do reino de Deus. E nós vamos ver que Paulo também, essa é a temática dele, assim como também foi a de Jesus. Jesus pregou, toda a sua mensagem foi em cima do reino de Deus. Jesus conta as suas parábolas e todas elas são concernentes ao reino de Deus. Paulo vai falar do evangelho do reino. E nós vamos ver aqui, a princípio, parece um pouco complexo o que o Paulo vai dizer, mas Paulo vai falar de uma nova natureza, em Romanos capítulo 5. Eu quero convidar a leitura no versículo 11. Diz assim o apóstolo Paulo: não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Diga comigo: mas também nos gloriamos em Cristo. Meu irmão, você tem se gloriado em Cristo? Aliás, nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então você tem se gloriado em Deus por meio de Jesus, porque através dele nós alcançamos a reconciliação. Versículo 12: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Diga comigo: todos pecaram. Não há ninguém aqui nessa noite que não tenha pecado. Todos nós pecamos. Todos nós estamos separados. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo vai dizer que o pecado não entrou no mundo somente pelo fato de ter Adão, um homem pecado. Mas ele vai dizer que Adão foi o primeiro a pecar. Essa é uma diferença grande. Porque às vezes a gente acha que a culpa do pecado no mundo foi de Adão, mas não foi, ele foi apenas o primeiro, porque nós, seres humanos, estamos tendenciosos ao pecado. Se não fosse Adão, se fosse você lá, talvez você também, e provavelmente você também teria sido seduzido pela serpente e teria pecado também. Ele foi o primeiro, ele cedeu, ele abriu mão, e com isso o pecado entrou no mundo. E com o pecado, a morte. Na última vez que eu preguei aqui, eu trouxe uma palavra sobre isso, que o nosso problema maior não é o pecado, mas é a morte. Porque a morte é a consequência do pecado. E todo homem morre por causa do pecado. O apóstolo Paulo continua dizendo, no versículo 13: pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo a lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Não havia lei, havia morte, até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom
não é como a ofensa de um só que pecou. Olha aí, o que eu estava dizendo a vocês. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa. É a ofensa que trouxe o juízo. Foi a transgressão de Adão que trouxe o juízo. Na verdade, trouxe para a condenação. Mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O presente de Deus foi a justificação. Verso 17. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Se pela ofensa de um só a morte reinou, está falando de Adão, e por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Diga comigo, todos os homens. A Bíblia diz que veio o juízo de Deus sobre todos os homens para a condenação. Todos nós estamos sentenciados à condenação, é o que diz a Bíblia. Mas assim também, por um só ato de justiça. Está falando de Jesus morto na cruz do Calvário. Um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens. Diga comigo, a graça veio sobre todos os homens. Se o pecado veio sobre todos pela transgressão, Paulo está dizendo que também sobre todos repousa a graça de Deus. A graça é para todo homem. É o que diz o apóstolo Paulo. A graça sobre todos os homens para justificação e vida. Diga assim, todos os homens têm direito à justificação e à vida. É o que diz o texto. E ele continua dizendo, pois como pela ofensa, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O apóstolo Paulo vai dizer que a graça de Deus, ela vai operar por meio de Jesus Cristo. Mas a graça de Deus é uma resposta da justiça de Deus. Nós já falamos aqui também, temos estudado sobre isso, meditado sobre isso com cautela. A salvação não é algo tão simples de se entender, porque ela precisa responder a uma expectativa de Deus com respeito ao seu amor e à sua justiça. Porque pelo amor de Deus, todos seriam salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Por uma questão de amor, Deus queria salvar todos os homens. Por uma questão de amor, Deus não queria que ninguém perecesse. Mas se nós formos nos deter na justiça de Deus, pela justiça de Deus, todo homem deveria ser condenado. Por causa da justiça de Deus, toda alma que pecasse, ela deveria morrer. É isso que reza na lei. É isso o que satisfaz a justiça de Deus. É justo que todo homem morra, porque todos pecaram. Então Deus precisa resolver esse problema. Não é com o diabo, não é com o homem. Deus precisa resolver esse problema consigo mesmo, porque Deus quer salvar o homem. Mas como salvar o homem? Porque se ele voltar para o seu amor, como é que ele vai satisfazer a sua justiça? Se ele se voltar para a sua justiça, como é que ele vai satisfazer o seu amor? Bem, Deus é Deus. Ele tem uma saída para esse negócio, para esse enigma. Sabe o que ele faz? Ele envia Jesus. A morte de Jesus na cruz do Calvário é a revelação do amor de Deus para o homem e é a resposta da justiça de Deus para Deus.
Quando Jesus morre naquela cruz do Calvário, Ele está sem pecado, levando o nosso pecado naquela cruz. E a partir da morte de Jesus naquela cruz do Calvário, o Pai olha agora para Jesus e fala: bem, agora eu posso amar o homem, porque o homem morreu naquela cruz. Se por um homem, é o que diz o apóstolo Paulo, entrou o pecado, por um homem, através de um ato de justiça, a salvação agora tem validade. Olha como é que a cruz é tão importante para nós, porque às vezes a gente pode pensar assim: peraí, mas Jesus podia ter vindo, Ele sendo o Verbo eterno, Ele sendo Deus, Ele vindo da parte de Deus, Ele vindo com todo o poder divino, Ele não precisava morrer em cruz do Calvário, Ele podia salvar a humanidade da forma que Ele quisesse. É verdade, mas como é que Deus ia responder à sua justiça? Deus não ia poder mais olhar para si mesmo, porque Deus é justo. Então Jesus tem que vir como homem, porque se o pecado aconteceu em forma humana, se pecado aconteceu por causa do homem, a justiça acontece também por causa de um homem. É por isso que a humanidade de Jesus é algo muito importante para nós, porque foi por causa dele, de um homem, que foi a nossa salvação aceita e um fato para todos nós. Hoje, Deus nos olha agora por meio de Cristo Jesus. Todos nós deveríamos estar mortos, mas não estamos, porque nós podemos confiar a nossa vida a Jesus, porque nós podemos viver em Cristo, porque a nossa redenção está em Jesus Cristo. É o que disse o apóstolo Paulo aqui, como nós lemos, como diz no versículo 17: se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Jesus é a resposta de Deus. Mas tem uma coisa interessante, porque Paulo vai dizer que agora não é uma questão do que você faça, não é uma questão do seu sacrifício. Não há nada que você e eu possamos fazer para conquistar a salvação, porque salvação é um dom de Deus, salvação é um presente de Deus. Foi Deus quem decidiu, por meio de Jesus, pagar o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Você não tem que fazer absolutamente nada, não há nada, não há tipo de santidade, não há tipo de sacrifício, não há nada que você possa fazer para ser salvo. A sua salvação é um mérito exclusivo de Deus, por meio de Jesus Cristo. Se hoje eu amo, é porque Cristo me amou primeiro. Foi uma ação divina a meu favor. Não é algo que parte de mim. Nenhum de nós aqui merece salvação. E não há nada que nenhum de nós possa fazer para herdar a vida eterna. Mas está em Cristo Jesus. Paulo então vai dizer: bem, já que não é um mérito nosso, já que não é uma responsabilidade nossa, já que a salvação é um dom divino, então eu posso viver no pecado, se a salvação é de Deus. O bom de Paulo é que Paulo vai escrevendo, e ele vai pensando o que o leitor vai pensar, ele vai questionar enquanto estiver lendo a sua epístola. E ele se antecipa nessa leitura, já perguntando o que viria na nossa cabeça. Então ele vai falar o seguinte, ele vai falar: bem, já que é um mérito de Deus, já que é Deus quem proporciona a salvação, já que a graça, ela abunda sobre o pecado, superabunda, sobre o pecado, então eu vou pecar para ter mais graça de Deus? Aí ele vai falar: de modo nenhum. Paulo vai procurar já entrar nesse questionamento nosso e se antecipa e já dá uma resposta. Porque a questão aí, meu irmão, não é, já que não é um mérito meu, já que não é uma ação minha, ele está dizendo, não é uma questão de como você peca, quanto você peca, não. Deus decide salvar o homem porque Ele ama o homem.
Mas tem um detalhe. Paulo está dizendo: nós não vamos pecar mais, porque agora, alcançados pela graça de Deus, nós vamos viver em novidade de vida. Veja só, todo homem tem direito a viver a experiência da graça de Deus. Meu irmão, você não precisa ser escravo do seu pecado. Mas no que consiste o pecado? O grande problema é que o pecado, ele é a ação do nosso egoísmo. Se você observar na Bíblia, e nós vamos ver esses textos, o pecado está relacionado de uma forma direta aos nossos egoísmos. Todo homem está voltado para si. Quando o homem rompeu com Deus, o homem perdeu a visão da coletividade, o homem perdeu a visão da comunhão, o homem perdeu a visão de relacionamento. O homem agora começou a se firmar apenas na sua própria verdade e na sua individualidade. O grande problema é que nos últimos dias isso está se acentuando. Não sei se vocês já perceberam, mas tudo está voltado para a individualidade. Você tem o seu próprio notebook, você tem a sua própria, o seu próprio trabalho. Hoje em dia as pessoas estão trabalhando mais em casa, as pessoas estão deixando de viver menos em sociedade, estão deixando de se preocupar com as pessoas estão se preocupando cada vez mais consigo mesmas, elas estão preocupadas com as suas contas, com os seus problemas, com as suas coisas e se esquecendo do próximo. E o interessante é que quando nós vamos para a lei de Deus, ela está preocupada em ensinar ao homem que para conhecermos a Deus, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O amor está relacionado à comunhão, o amor está relacionado à coletividade, o amor está relacionado ao repartir. Mas nós estamos na contramão da sociedade que está trabalhando a individualidade. E muita gente entra em um relacionamento conjugal não para ser dois, mas para ser um satisfeito, um pleno. Não para ser um casal, mas para ser uma individualidade plena. Agora eu quero alguém para me satisfazer plenamente. E não só sexualmente, mas eu quero que me sirva. E quando começam as nossas brigas e discussões, é porque a outra pessoa não está pensando em mim. É porque a outra pessoa não me vê. E quando a gente vai para o Evangelho de Jesus Cristo, e a mensagem do Evangelho é essa, irmãos, eu vou falar uma coisa para você, querido visitante, você que está nos visitando aqui, deixa eu falar uma coisa para você, você não ganha nada com o Evangelho, porque o Evangelho é a perda do eu. Jesus, ele abriu mão de si em favor do homem. E é assim que é o Evangelho. É o abrir mão de mim em favor da humanidade. É abrir mão de mim em favor do meu próximo. Esse é o Evangelho de Jesus. E é esse Evangelho, talvez você fale assim, mas o que eu ganho com isso? Você não ganha nada. Você tem apenas a expectativa, a esperança, pela fé da vida eterna. Acabou. Só. Mas o que você vai ganhar como reino de Deus? Você ganha o reino. O reino de Deus se manifesta através da coletividade. Esse evangelho que eu estou falando para vocês, isso aqui eu não estou inventando moda não. A gente vai ver o que Paulo vai falar. Paulo se antecipa aqui no capítulo 6 então, e ele vai dizer o versículo 1. A gente vai permanecer no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós estávamos mortos. Nós que estávamos mortos para o pecado, como é que a gente vai viver nele ainda? Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Paulo está dizendo que o batismo é a nossa concretização de morte, é um ato de morte. Nós estamos dizendo, eu não tenho parte com o pecado e com o mundo. Quem foi batizado tem esta convicção.
Por isso é inadmissível crente batizado vivendo vida de pecado. Crente batizado mentindo. Vamos chegar lá, olha lá. Não sabeis, verso 3, que todos quantos somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Batizar significa assumir a morte de Jesus para mim, assumir a minha morte, a morte da minha individualidade, assumir a morte do meu egoísmo. E aí ele diz o versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Diga comigo, novidade de vida. É isso que Deus espera dos seus filhos amados. Aqueles que creem em Jesus não vão mais caminhar aqui atrelados ao pecado, mas vão caminhar andando a cada dia em novidade de vida. Sim, o que significa isso? Significa que amanhã de manhã, quando você levantar, você vai estar mais parecido com Jesus do que hoje. Significa que amanhã, quando você levantar, ainda que você tenha que andar pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque o Senhor está contigo. Andar em novidade de vida é saber em quem você tem crido e poder dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É crer no Senhor Jesus, é caminhar como Jesus caminhou, é anunciar a mensagem do reino que Ele anunciou. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo vai dizer que essa morte da individualidade, do egoísmo, o versículo 53, 1 Coríntios 15, versículo 53, diz assim: pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é corruptível? O nosso corpo. O nosso corpo é corruptível. Por que ele é corruptível? Porque ele se corrompe, ele vai morrer, ele vai acabar. Por incrível que pareça, não há botox que segure o corpo. Não há implante, transplante, nada de implante que segure. O corpo é corruptível. Não há formol, né? Tanto formol vai deformar. Porque a Bíblia diz que convém que isto que é corruptível, a única forma é que ele se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Paulo está falando de Jesus em mim. Irmãos, a única possibilidade de viver agora é quando Deus olha para mim e vê em mim Jesus. Eu preciso ser visto como Jesus nessa terra. Eu preciso estar em Cristo. Eu preciso estar em Cristo em todas as áreas da minha vida. No meu pensar, no meu agir, no meu falar, no meu brincar, no meu trabalhar, no meu ambiente familiar, no tratamento com o meu cônjuge, no tratamento com os meus filhos. Eu preciso ser Cristo Jesus. E eu preciso viver Cristo em todas as áreas, em todos os aspectos da minha vida. Irmão, só há uma possibilidade de eu viver nessa terra. Se não for em Cristo, eu estou morto. Se não for em Cristo, a minha vida está debaixo, encerrada na morte e na maldição. A única possibilidade é em Cristo Jesus. E isso, amados, é fato. Olha o que diz, continua no versículo, ele vai falar. Verso 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Quando Cristo reveste a sua vida, a morte é vencida.
Não há império de morte sobre aqueles que estão revestidos de Cristo Jesus. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Vamos repetir esse versículo juntos? Esse versículo você precisa guardar no seu coração. Vamos lá, ó. Portanto, meus amados irmãos, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Agora você vai fazer o seguinte. Eu queria que você falasse isso olhando para o seu irmão, mas aí fica difícil você ter um olho lá e outro no irmão, né? Você vai fazer o seguinte, você vai olhar para o seu irmão, vai olhar para o irmão do lado aí, e você vai repetir o que eu vou falar. Vai lá, diga assim, ó. Portanto, meu irmão, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso é verdade. Isso é verdade. Seu trabalho não é vão no Senhor. Meu irmão, quando você vai ajoelhar para orar, quando você vai anunciar Jesus às pessoas, quando você está lutando pelo reino de Deus, não é vão. Você não está perdendo tempo. Você está levando o reino de Deus e com esforço. O Senhor está contigo. Talvez você fique cansado, desanimado, exaurido. Entendo. Estou te condenando não, mas eu quero que você saiba de uma coisa: o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Você não está só, você não está abandonado. Deus está guardando a sua vida. Efésios capítulo 4. Aqueles que morreram em Cristo Jesus pelo batismo, ressuscitaram com Ele para viver uma nova vida. E em Efésios capítulo 4, o versículo 17, diz assim: portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Olha o que eu falei para vocês. Aqueles que andam na carne, aqueles que andam no pecado, eles são o quê? Egoístas. Eles andam na vaidade de quê? Do seu pensamento. Eles se alimentam do seu pensamento. Nós fomos chamados para nos alimentar da palavra de Deus. Jesus vai falar isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É assim que a gente se alimenta. Mas a Bíblia diz que o homem natural, o homem que é nascido no pecado, esse homem se alimenta do seu próprio pensamento. E Efésios no versículo 7 diz o seguinte, aliás 4:18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis. Olha, o pecado te faz insensível. Não sinto, não estou com vontade, não estou animado, não estou querendo, não tenho força. Pecado. Continua. Entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo.
Se é que o ouvistes e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus. Olha a diferença agora daqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, que tremendo, olha só. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, do homem egoísta, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Diga comigo: como novo homem, eu estou revestido de Cristo, e eu fui recriado em verdadeira justiça e santidade. Por isso Paulo vai dizer: se Cristo habita na sua vida, se você agora é de Cristo Jesus, se há em você uma nova natureza, a Bíblia diz então no verso 25: pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Paulo está dizendo que aquele que está em Cristo Jesus, ele agora está preocupado em viver comunitariamente. Porque ele não quer mentir mais para o próximo, porque nós vivemos agora uns com os outros. Paulo está preocupado agora que essa nova natureza seja agora uma natureza que se reparte com os irmãos. Somos membros. Você não é conhecido do seu irmão, você não é amigo do seu irmão, você é membro do corpo, do mesmo corpo que o seu irmão. É isso que Paulo está dizendo. Entrar no Evangelho, aceitar a mensagem do Evangelho, é entrar no corpo de Cristo, é assumir a identidade de Jesus, é perder agora o egoísmo para vivermos uma vida comunitária, coletiva. E ele continua dizendo no verso 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, olha como é que Paulo está dizendo, olha a mudança. Agora, você furtava, você estava o quê? Você estava ferindo o seu próximo. Ele está falando, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Olha como é que o Evangelho é um Evangelho agora comunitário. Não é uma coisa mais individualizada. Não é uma coisa agora só pensando em mim. Eu não estou pensando aqui na minha bênção. Eu estou pensando na bênção do corpo. Eu estou preocupado com o outro. Trabalhe para que você tenha com que ajudar o necessitado. Trabalhe para que você tenha como ajudar o seu irmão. Trabalhe para que você tenha como ajudar o seu próximo. Ajude o seu próximo, porque essa é a natureza de Cristo Jesus. Irmão, se não há essa natureza, é porque ainda não fomos revestidos de Cristo. Pastor, como que nós vamos ser revestidos de Cristo então? Como que eu faço para ser revestido de Cristo? Pedro vai dar essa direção em Atos, ele vai dizer que é pelo arrependimento. E lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim, que nós receberemos o poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para sermos testemunhas. Então o Espírito Santo na vida da igreja, o Espírito Santo na sua vida, meu irmão, tem um propósito. Se você crê que o Espírito Santo está em você, tem uma finalidade esse Espírito Santo na sua vida. Esse Espírito Santo não está na sua vida para você ficar alimentado da fé. Esse Espírito Santo está na sua vida para que você seja testemunha de Cristo Jesus. Para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus em você. Para que Jesus seja uma realidade na sua vida, na sua casa. Bem, para concluir, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses 3, perdão. Colossenses capítulo 3, no versículo 1. O Evangelho de Jesus é o Evangelho de vida comunitária, de vida de sensibilidade, de fé, de não pecar, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Colossenses 3, o versículo 1, então, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado,
à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Diga comigo, eu tenho que aprender em Cristo a pensar nas coisas que são lá de cima, onde Cristo está. Por que eu tenho que pensar onde Cristo está? Lembra que eu falei para vocês que só há uma possibilidade da gente viver? Em Cristo. Agora, veja só, o Evangelho consiste nisso: Cristo ser o centro de todas as coisas, nele congregar a plenitude de todas as coisas. Isso significa que nós só podemos existir se for nele. Então, como eu pequei, como eu nasci em pecado, como eu tenho pecado, o que eu preciso fazer? Bem, eu estou morto, não tem jeito para mim, eu sou um pecador mesmo, eu tento viver para mim mesmo, eu sou um egoísta, eu não presto. Deus vai olhar para mim, sabe o que Ele vai dizer? Oh, tadinho, é assim? Não, Deus vai olhar para mim e falar: seu inútil. Amém. Mas, como eu não presto para Deus, eu sou inútil, Deus vai falar assim: ó, tem uma saída para você. Qual é? Nasce de novo, porque do jeito que você está não presta mesmo. Ué, mas eu posso nascer de novo? Pode. Você vai nascer pela fé. Então agora eu tenho que nascer em quem? Em Cristo. Agora quando eu nasço, Deus vai olhar para mim e falar: opa, meu filho nasceu, Jesus. Vocês lembram o que diz Romanos 1? Que é pela ressurreição de Cristo que Ele foi reconhecido Filho de Deus? É pela ressurreição, é pelo novo nascimento da igreja. Quando você nasce em Cristo, é que agora você vai ser reconhecido em Deus como filho, assim como Cristo. Aí Deus vai falar: meu filhinho nasceu, é Jesus. Então Deus olha para você, Ele tem que ver Jesus em você. Ele olha para mim, Ele vê Jesus em mim. A única possibilidade de eu estar vivo é em Cristo Jesus. Agora, se eu estou sendo Jesus, se eu agora tenho que caminhar como Cristo, se eu tenho que ser conhecido como Jesus, não só diante de Deus, mas também diante dos homens, se eu tenho que ser conhecido, e dizer, querido, aqui, que ser conhecido como Cristo, não é você botar vestimenta de Jesus, não é você ficar procurando falar como Jesus, ó Pai inefável, né? Botar uma coroa na cabeça. Encontrei com o Ir em Cristo umas 3, 4 vezes já aqui no Parque Shopping, no plano aí, na vida, no Leroy Merlin. Encontrei ele na rua, encontrei umas 3, 4 vezes já. Simpático, fala com todo mundo, mas todo mundo rindo dele, né? Zoando ele, brincando com ele, e acabam batendo foto e tudo. Ele se acha mesmo Cristo, mas ser Cristo não é se vestir como Cristo, não é acreditar que você é Cristo, mas é acreditar que agora a única possibilidade de eu viver é tendo a mesma natureza de Jesus. Irmãos, ser homem pleno é viver a vida de Cristo Jesus. Para isso, eu tenho que pensar o que Cristo pensa. É por isso que Paulo vai dizer: pensa nas coisas do alto, onde Cristo está sentado. Por quê? Porque eu não vou me assentar em outro lugar a não ser no lugar onde Jesus está. Por que eu vou me assentar no lugar onde Jesus está? Porque eu estou nele. Eu não posso estar em outro lugar a não ser onde Ele está. Se eu estou nele, se Ele está assentado nas regiões celestiais, onde eu vou estar assentado? Nas regiões celestiais. Se Cristo está assentado acima de todo principado e potestade, onde eu vou estar assentado? Eu vou estar assentado acima de todo principado e potestade. Não é porque eu sou bonzinho não, é porque eu estou nele. A única possibilidade de viver é estando onde Ele está, vivendo como Ele viveu, caminhar como Ele caminhou, vivendo a santidade que Ele tem para mim. Amados, não há outra saída.
E quando eu vou para o batismo, por exemplo, eu estou assumindo essa responsabilidade. Eu estou entendendo que eu preciso ser e viver como Jesus. E eu estou assinando aqui, no meu batismo, estou assinando diante de Deus a minha confissão de que eu não presto e a minha única possibilidade de vida é em Cristo Jesus. Essa é a nossa realidade. Quantos já foram batizados aqui? É por isso que a Bíblia diz, lá em Marcos 16:16, quem crer e for batizado, será salvo. É que o batismo salva, mas porque quando eu tenho a consciência de que pela minha fé, eu preciso passar pelo batismo, e o batismo é essa minha aliança com Cristo, então a minha salvação, ela vem como consequência dessa ação. Por isso que os apóstolos não demoravam em batizar, era algo imediato. Para a gente concluir, último minutinho, ele vai dizer, fazei, versículo 5, fazei pois morrer a natureza terrena. Gente, quando a gente fala de fazer morrer o velho homem, o que é isso, pastor? Paulo diz em Colossenses 3:5, que é a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também, em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, quem tem uma nova natureza em Cristo Jesus, diga amém aí. Quem é uma nova criatura? Quem é novo aqui, gerado de novo pelo Espírito de Deus, diga amém. Mas é mesmo, estou sentindo assim um pouco de um amém meio fraco, é impressão minha. Quem aqui é uma nova criatura? Amém. Diga comigo, eu sou uma nova criatura. Então você que falou. Agora já que você disse, olha só o que diz o verso 8. Agora porém, despojai-vos também de tudo. De quê? Da ira. Ei, irmã, para de olhar para o seu marido. Despojai-vos da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da sua boca. Não mintais uns aos outros, pois vocês já se despistes do velho homem com seus efeitos, e vocês se vestiram do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Estar em Cristo Jesus é viver a natureza da verdade, a essência de Cristo, sem mentira, sem maledicência, sem prostituição, sem malícia, sem concupiscências, desejos carnais. A nossa vida está guardada em Cristo Jesus. Irmãos, esse é o Evangelho de Jesus. Morreu o meu eu, para vivermos agora nós. Se a minha vida não for um instrumento de Deus para abençoar você, não tem sentido. Se a minha vida não for um instrumento de Deus para abençoar essa nação, não tem sentido. Se eu não puder ser luz nas trevas, não há sentido. Deus conta com você. Deus ama você. Vamos orar? Queria te convidar a ficar em pé.